Você deseja aprender sobre costura, mas não sabe por onde começar? Fique até o final desse vídeo que eu irei te ajudar. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Lohane Lemes, eu sou designer de moda e também costureira. E hoje eu irei conversar com você que deseja aprender sobre costura, mas não tem ideia alguma de por onde começar. Aqui nesse canal eu vou estar conversando com vocês mais sobre costura e moda, e esse é o meu primeiro vídeo dentre essa série de vídeos que eu vou estar fazendo daqui pra frente. Antes de começar a dar diquinhas para vocês, eu já vou dar um breve resumo sobre a minha história com a costura. Eu iniciei em 2019 a minha faculdade de design de moda, mas eu não sabia nada de costura, nem de corte, nem de modelagem, nem nada. E aí, no meu primeiro semestre, já teve um trabalho no qual eu teria que costurar. Eu tinha que transformar uma camisa social em uma outra peça. E mesmo sem saber nada, eu queria colocar a mão na massa nesse trabalho. Então, eu pedi a ajuda da minha madrinha, que ela já estava naquela época começando a aprender sobre costura também. Ela me deu algumas dicas e na casa dela, ela também tinha a máquina de costura dela. Então isso facilitou muito esse processo. Eu ia lá para a casa dela e adiantava o meu trabalho e comecei a costurar nesse período. Foi então que eu me apaixonei simplesmente pelo universo da costura. Eu que entrei na faculdade sem imaginar que eu iria aprender a costurar, acabei me apaixonando pela costura logo no meu primeiro trabalho. E foi daí em diante que cresceu dentro de mim esse desejo de aprender mais. Então eu buscava vídeos no YouTube, buscava informações no Google para saber exatamente como costurar. Não cheguei a fazer cursos. Na verdade, eu fui autodidata aí nessa parte da costura. Eu pesquisava muita coisa na internet, às vezes eu tinha dúvida, perguntava para minha madrinha também. E eu ainda não tinha minha máquina nesse período. Eu tinha que ir para a casa dela e lá eu fazia as minhas ideias de costura que eu tinha ali no momento. Cheguei até a fazer um bucket hat na época, que era aquele chapeuzinho, até com a ideia de vendê-lo. Bom, esse é um breve resumo da minha história com a costura e agora eu vou estar dando para vocês algumas dicas que eu gostaria de ter escutado quando eu estava começando ali na costura, tá bom? Então fique aí para a primeira dica. A minha primeira dica é: comece com o básico dentro das suas possibilidades. Se você não tem condição de comprar uma máquina nova, pesquise por máquinas de segunda mão que sejam em conta ou até mesmo uma nova que seja mais baratinha para você pelo menos iniciar. Você que está iniciando não precisa de uma máquina industrial, aquelas mais velozes. Você precisa de uma máquina que vai te auxiliar aí nesse caminho. Eu indico muito a da Singer porque é a que eu tive experiência até hoje e gosto muito da marca. Eu tenho essa daqui, que é da Singer, e ela é uma máquina doméstica. As máquinas domésticas, dependendo da marca, são muito boas e eu ouso dizer que você consegue sim trabalhar com elas. Fazer reparos, peças sob medidas, peças para você e para sua família, você consegue sim. Eu digo isso porque eu trabalho em peças sob medida e reparo utilizando a minha máquina doméstica. Então é super possível para você que deseja iniciar com uma máquina doméstica. Inicie talvez com uma de segunda mão se você não tiver condições de comprar uma nova, mas a minha dica é: utilize as suas possibilidades, tudo que você tem à sua volta para iniciar, tá bom? Mas aí você pode estar se perguntando: Lohane, mas eu não tenho condição alguma de fazer um curso de corte e costura para aprender a costurar. E bom, gente, como eu falei com vocês, eu comecei utilizando o que eu tinha, que era o Google, que era a internet. Então eu pesquisava no YouTube tudo que eu queria saber sobre costura. Então é isso que eu indico para você. Comece estudando aos poucos, utilize o que você tem em suas mãos. Você tem um celular, você pode usar para pesquisar como fazer uma bainha, como fazer um reparo, como cortar uma peça. Você pode usar essa ferramenta que você tem na sua mão para fazer essa pesquisa e aos poucos ir aprendendo sobre costura. Você pode não começar fazendo uma peça super elaborada, mas uma coisa que eu falo é que o processo ele é importante e essencial. Valorize o processo, valorize todo esse caminho, porque lá na frente você vai falar assim: nossa, ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu não parei, porque você continuou ali estudando e aprendendo, e tudo isso vai contribuir para o seu caminho na costura. Comece utilizando a internet a seu favor.
Veja vídeos, leia artigos, leia blogs, tudo isso para te auxiliar, tá bom? E outra coisa que entra dentro dessa dica aqui para vocês. Faça mini cursos que tem aí no YouTube também, que aparece direto, seja de alguma costureira. A Maximus Tecidos, por exemplo, ela sempre tem algum mini curso sobre corte e costura e é muito interessante para você. Então participe, busque saber os lugares, as pessoas que vão te auxiliar nesse caminho também. Já a terceira dica, ela linka com a dica anterior. Tenha curiosidade e força de vontade. Com curiosidade, você vai cada dia mais ter essa vontade de pesquisar ainda mais sobre o que você deseja e realizar o seu sonho também. E aí, se for necessário, eu indico muito, tem um caderninho específico para você anotar sobre corte, costura, tudo o que você deseja aprender, você vai anotando como um estudo mesmo, como se você estivesse na escola, por exemplo. Vai lá, anota, o tecido eu tenho que cortar dessa forma, a modelagem eu tenho que fazer dessa forma, a costura eu tenho que fazer dessa forma. Anota tudo mesmo. Na sua organização, você vai ali no seu dia a dia falar, nossa, tive dúvida nisso, mas eu anotei no meu caderno, então eu vou lá pesquisar no meu caderno para colocar em prática. Isso vai te ajudar muito e você vai ter como se fosse um diário das suas costuras, dos seus aprendizados e depois lá na frente você vai falar, nossa, olha como que eu estava aprendendo e olha como isso me ajudou a chegar até aqui. E aí, outra coisa que você pode falar assim, mas eu não tenho ideia alguma de como fazer remodelagem de alguma peça. Bom, e a minha dica nesse sentido é que você comece por peças menos elaboradas, por exemplo, que não tenha tanta curva, que não tenha tanta pence, que não tenha nada de muito complicado, vamos dizer assim. Comece fazendo uma fronha de travesseiro, alguma decoração para sua casa, uma bainha de pano de prato. Tudo isso você pode fazer para iniciar, pode pegar alguma peça do seu guarda-roupa e transformar ela em outra peça, isso também vai te ajudar muito nesse processo, talvez fazer uma reforma na bainha da sua calça, um zíper, trocar um zíper, tudo isso vai te ajudar nesse processo e aí você pode conciliar essas costuras que você vai fazendo também com o seu estudo de modelagem, né? Que nem a costura, você está estudando sobre costura, estude também sobre modelagem, sobre a área mesmo que você quer de fato aprender a costurar. Se é moda sob medida, se é costura criativa, isso vai depender muito de você, dos seus gostos, das suas vontades, então vai a fundo e pesquise. Agora na dica número 5 eu vou contar para vocês os materiais principais para você começar. Eu indico, né, como eu falei para vocês no início, uma máquina de costura, seja nova ou de segunda mão, de acordo com as suas condições. Eu indico muito a Singer, como eu falei também. Ou se você não tem condição, comece à mão mesmo, costurar à mão. Tem vários vídeos na internet ensinando como costurar à mão. Comece com o que você tem, depois se você conseguir comprar uma máquina, compre a máquina, tá bom? E aí, eu indico para vocês ter no mínimo 2 tonalidades de linhas, sejam da mesma cor do tecido que você estiver usando e uma tonalidade diferente. Comece com 2 e depois, quando você for vendo a necessidade de ir comprando mais linhas com seus projetos, você vai comprando a linha de acordo com a tonalidade do tecido que você vai estar utilizando naquele momento. Também tenha uma tesoura própria para tecido, porque a gente não pode cortar um tecido com tesoura de papel, por exemplo. Então, compre uma tesoura própria para tecido. Compre também aquelas tesourinhas menorzinhas para cortar a linha. Eu também indico um desmanchador de costura, que geralmente nas máquinas elas vêm. Na Singer minha veio um desmanchador de costura, mas você consegue encontrar também em lojas de aviamento um que você consiga desmanchar as costuras caso você erre na costura, por exemplo. Outra coisa que eu indico é giz para tecido, porque a gente não pode usar outros materiais que não sejam adeptos ao tecido, porque senão pode manchar e pode estragar o seu tecido. Então eu indico giz para tecido. A gente também tem no mercado caneta que desmancha com água, com ferro, mas eu indico também você testar num retalhinho antes de você fazer toda a sua marcação, tá bom? Teste antes, mas compre tudo próprio para tecido. Giz para tecido, caneta para tecido, tudo isso próprio para tecido e teste antes, tá bom? Indico também papel craft. Se no caso você for fazer modelagem de roupas, compre papel craft. Eu gosto muito de comprar o rolo grande, porque eu já estou acostumada, mas como você só está iniciando, compre um papel separado mesmo,
1, 2 ou 3, faça os seus testes, costure e comece pelo básico mesmo, tá bom? Esses são os materiais assim que eu acho que são básicos e necessários para iniciar. Aos poucos, quando você for pegando o jeito, você vai falar assim: nossa, agora eu preciso de uma linha dessa cor. Nossa, agora eu preciso de tal coisa para fazer a minha costura. Eu preciso de um zíper, eu preciso de um aviamento, de um botão. Aí você vai comprando aos poucos. Isso vai de acordo com os seus aprendizados também, combinado? Para finalizar, na dica número 6 não tenha medo de errar na costura. Eu digo isso, gente, por experiência própria. Eu que comecei sem nenhum curso de corte e costura, fui sendo autodidata e aprendendo também com os erros na costura. Eu, por exemplo, fiz um vestido numa época que era sob medida para uma cliente. Nesse vestido, na minha primeira tentativa, eu errei o vestido assim completamente todo praticamente, tanto com a escolha de tecido, com o modo de colocar pence, errei muito. E aí, eu refiz, é claro, refiz todo o vestido, conversei com a cliente, ela foi super compreensiva, refiz esse vestido e na segunda tentativa minha, refazendo o vestido, deu super certo. Isso foi muito essencial para o meu processo de aprendizado, porque eu percebi que o erro, às vezes, ele vai fazer parte, não porque a gente quis errar simplesmente, mas porque a gente não sabia algo, talvez, que poderíamos ter aprimorado, e com o erro você vai buscar aprender. Nossa, eu errei nisso, então deixa eu estudar para saber o que eu posso melhorar de novo. Você vai estudando e vai se aprimorando. Eu errei várias vezes na colocação de zíper, em costuras, e por incrível que pareça, o erro na costura sempre me ajudou, porque eu percebia que eu precisava estudar mais, eu percebia que eu precisava me aprimorar mais. E não quer dizer que uma costureira super renomada, uma costureira super profissional, talvez nunca vai errar. Pode ser possível que sim, mas é possível que também ela reverta todo o processo, ela refaça e aprenda com esse processo também. Então é isso que eu digo para vocês, não tenha medo de errar na costura, vai lá, tenta, utilize retalho, faça em retalho, utilize tecidos mais baratinhos, teste para você, faça para sua filha, para sua família, teste. E aí se deu errado, vai lá e refaz. Refaz em retalho, refaz, sei lá, uma peça que você já tem, refaça. Isso tudo vai te ajudar. Cada vez que você vai repetindo a colocação de um zíper, cada vez que você vai repetindo uma bainha, tudo isso vai te ajudar no seu caminho aí da costura, tá bom? Este foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e eu espero de coração ter te ajudado com alguma coisa, tá bom? Continue acompanhando por aqui, se você gosta de assunto desse universo da costura, da moda, se inscreva agora neste canal. Curta esse vídeo para me ajudar muito, comente aqui o que você achou do vídeo de hoje. Continue assistindo os vídeos por aí, ative o sininho para quando eu lançar vídeo novo sobre costura você esteja atenta, combinado? Tchau!